Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Beleza? Para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. Tranquilo? O e-mail historiacompu@outlook.com, Facebook Istuçá e o celular para mensagem, o 3291650267. Antes de falarmos, porque essa aula, como vocês podem observar aqui, é de uma resolução de um exercício da ESA, tranquilo, pessoal? Eu vou falar para vocês, é da ESA mesmo, exatamente isso. Eu vou falar para vocês primeiramente do meu canal no YouTube, para vocês saberem o que tem no canal. Lá no YouTube, você digita lá o canal Istiçatri, vai aparecer essa bodega aqui, você clica na bodega, depois você clica em playlist. Em playlist, pessoal, tem várias pastas de aulas, são playlists, pastas de aulas, de História da América, História Geral, História do Brasil, dicas SPSEX e resolução, dicas ESAs, Pulo do Gato, e entre outros, resumão SPSEX, resumão ESA, meio ambiente com o professor Ivo, e entre outros. Mas o que eu quero falar para vocês? Essas aulas aqui, ó, de História da América, essa de História Geral, e essa de História do Brasil, e também essa do professor Igor, são aulas muito, mas muito completas mesmo. Tranquilo, pessoal? O resumão, como o próprio nome diz, é um resumo, tranquilo? Dos principais temas que eu acho importantes para a prova da ESA. Como nós estamos falando de resolução do exercício, é isso aí. Como vocês podem observar, esta aula está aqui, ó, dicas ESA e exercícios, provas anteriores, tranquilo? Pulo do gato é importante, professor? Sim, porque são temas importantes que eu falo assim, lá são temas que caem recorrentemente em qualquer prova, os melhores tempos, os top dos temas que caem mais em prova, tranquilo? Mas essas playlists que estão com setinhas aqui são os conteúdos mais completos ainda. Então vamos lá falar da prova da ESA de 2010. O tema dessa prova é sobre segundo reinado, né? Olha, pessoal, é a questão 44 e eu quero falar para vocês, não é uma questão difícil, tranquilo? O que eu observei nessas provas da ESA e também da SPSEX, Enem, eles gostam também de pôr alguns textos, né, no enunciado e depois te perguntar alguma coisa sobre o texto. O problema é que o próprio texto te fala a resposta, te explica o que está te perguntando. Tranquilo, pessoal? E isso eu já falei, se eu não me engano, em aulas anteriores de resolução de exercícios. Tranquilo? O próprio texto, ele te dá informações. E essas informações, óbvio, nesse caso, você tem que ter a capacidade de saber interpretar essas informações. Por quê? Nada mais, nada menos, ele vai te dar a questão dada. Tranquilo? Então vamos lá, então. Está falando na questão 44 da prova da ESA de 2010 sobre o exemplo britânico e o desejo de preservar politicamente o monarca levaram à criação em 1847 o cargo de Conselho de Ministros, escolhidos pelo imperador. Se o Ministério ou o Conselho de Ministros não possuíssem a maioria, a Câmara seria dissolvida e convocando-se novas eleições. Barbeiro Catende, 2007. Pessoal, primeiramente, 1847, estamos falando aqui de período colonial? Não, já está o Brasil independente, pelo amor de Deus. 1847, nós estamos falando de primeiro reinado? Não, né? Pelo amor de Deus, 1831, você tem aí o afastamento, né? A abdicação de Dom Pedro I, né? E 40, você tem o golpe da maioridade. Tranquilo? Então começa o segundo reinado. 1847, tá falando sobre o quê? Segundo reinado. A própria questão tá te falando, meu filho. Tranquilo? Esse sistema utilizado no Brasil em parte do segundo reinado ficou conhecido como... Vamos entender a questão. Ele está perguntando, pessoal, sobre esse texto que ele passou, qual
que é o sistema utilizado no Brasil no período do segundo reinado nesse momento? A exemplo do britânico e a desejo de preservar politicamente o monarca levaram à criação de 1847. Mas espera aí, a exemplo do britânico, o que está falando do britânico, pessoal? Já não sei mais nada, tem tantas coisas sobre a Inglaterra, mas vamos lá. Vamos ver as alternativas, tranquilo? Presidencialismo monárquico, ditadura monárquica, parlamentarismo tradicional, parlamentarismo nas avessas, autoritarismo monárquico. Professor, já entendi mais ou menos o que ele está perguntando. Ele está falando de alguma coisa que o Brasil tirou, assim, vamos dizer, de herança da Inglaterra para funcionar o seu poder político. Principalmente, aí, vamos dizer, na área do executivo, né? Conciliando com o executivo, o legislativo. O que é isso? Presidencialismo monárquico? Não, a Inglaterra não é um presidencialismo. A Inglaterra é o quê? É um parlamentarismo. A Inglaterra, pessoal, é um sistema parlamentar. Tranquilo? E ele fala, então peraí, a exemplo dos britânicos, então a exemplo do parlamentarismo britânico e desejo de preservar politicamente o monarca, levaram à criação em 1847, o cargo de Conselho de Ministro. Nada mais, nada menos, ele está falando do ministro, chamado primeiro-ministro, né? A partir de 1847, cria-se um cargo dentro do segundo reinado chamado primeiro-ministro. Professor, já estou sabendo o que você está falando. Que bom que você está sabendo, então você já matou. Mas vamos explicar aqui muito bem. Por quê? Ele falou no caso de preservar politicamente o monarca. É interessante, pessoal. Os partidos políticos do Brasil vão começar a se desenvolver mais, pessoal, a partir ali do período regencial, até mesmo no primeiro reinado, mas mais ganhando força, mais ainda no período regencial e segundo reinado, né? Com aquelas ideias dos partidos regressistas e progressistas que futuramente darão início a quem? Isso mesmo, os dois partidos principais, Partido Liberal e Partido Conservador. Lembrando aqui, pessoal, são dois partidos que têm interesses próprios, né? Mesmo que seja, né, a ideia que se fala, né, farinha do mesmo saco, o que isso quer dizer? Mesmo tendo algumas diferenças, eles compartilhavam dos mesmos interesses que eles se formavam, ou seja, a elite brasileira. Então, nós temos que entender que a partir ali do período regencial, né, você observa que esses dois partidos eles ganham tanta força que eles vão começar a duelar entre eles, querendo mais espaços. E nesse caso, o imperador, para não sair queimado nem com um e nem com o outro, ele tem uma forma de tentar equilibrar essas duas forças. E ele, para se preservar politicamente, cria um cargo, o de primeiro-ministro, que vai, nesse caso, ora ser um liberal e ora ser um conservador. Nesse caso, o imperador, ele abre mão para um liberal estar no poder e assim, consequentemente, vai escolher pessoas ligadas aos liberais, vai atender interesses e tudo mais, e hora depois vai ter um conservador. Ou seja, é uma ideia de uma balança, aonde ele vai tentar amenizar os atritos desses dois partidos. Tranquilo, pessoal? Mas só que o problema é que esse parlamentarismo ele é diferente do parlamentarismo britânico. Aquele parlamentarismo que vem lá desde a Revolução Gloriosa da Beowulf Hodges, né? Onde você tem a figura do primeiro-ministro sendo criado. A melhor frase para ser indicado de parlamentarismo que vocês já observaram é aquela onde que o rei tá, mas não governa. Ele é um rei fictício, né? Não é que é um rei fictício, ele tem poucos poderes. Não tanto como o rei normal e tudo mais.
onde, nesse caso, quem manda, quem é o chefe do governo é quem? É o primeiro-ministro, quem dá as ordens, né? O problema é que o parlamentarismo britânico, pessoal, ele vem de baixo para cima. Ou seja, o povo, de forma de eleições diretas, fazem eleições para convocar um parlamento. Esse parlamento escolhe um primeiro-ministro, que nesse caso, o primeiro-ministro é o escolhido. Então vem de baixo para cima. Tranquilo, pessoal? O problema é que o parlamentarismo adotado aqui no Brasil, ele é isso mesmo, às avessas. A resposta é a letra D. Por causa de quê? Ele vai ter o mesmo significado? Mais ou menos sim. Por quê? Ao invés de vir de baixo para cima como o parlamentarismo britânico, eleições diretas pelo povo, escolhe um parlamento, esse parlamento por eleições também escolhe um ministro. No Brasil, esse ministro na Inglaterra, ele tem poder até mais que a rainha, que o rei, né? No Brasil, você vê essa escolha de ministros, né, de cima para baixo. Por quê? Escolhido pelo imperador. Ô professor, entendi. O próprio imperador vai escolher, nesse caso, quem será o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros e tudo mais. É exatamente isso, mesma coisa. Então o próprio imperador é ele que escolhe o primeiro-ministro. E quem é esse primeiro-ministro? Um do Partido Liberal e ora do Partido Conservador. Tranquilo, pessoal? Uma ideia, como eu falei de vocês, de o quê? De amenizar esses atritos entre liberais e conservadores. Tranquilo? Beleza. Lembrando que são farinha do mesmo saco, porque compartilham quase do mesmo interesse, mas tem diferenças, óbvio. Um quer mais a centralização do poder, no caso os conservadores, e os liberais querem mais o quê? Mais a autonomia das províncias, né? E tudo mais, beleza? Continuando. O que acontece então? O rei é que escolhe o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele vai escolher quem serão os seus ministros, né? Que vão compartilhar desse conselho de ministros, ok? E esses próprios ministros, o ministro vai convocar as eleições. Pessoal, essas eleições, quando era escolhido um primeiro-ministro, nesse caso, liberal, né? Óbvio que a maioria das eleições e tudo mais, as cadeiras ficariam mais para os liberais. Óbvio, lembrando, pessoal, nós estamos falando aqui de eleições fraudulentas e tudo mais. Então, há uma coisa e tudo mais, um arcacel todo meio desse troço. Tranquilo? Ora, que o imperador escolhesse um conservador, ele, nesse caso, as eleições vão se dar muito para o lado dos conservadores. Beleza? Tranquilo? Mas o que é interessante? Aquela ideia do que o rei tá, mas não governa, não tá aqui no parlamentarismo das avessas. Por quê? Lá atrás, na Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, a criação do poder moderador, ele está acima de tudo. Então, mesmo tendo um primeiro-ministro que está lá escolhido pelo imperador, o próprio imperador manda no troço. Tranquilo, pessoal? E está falando aqui, se o Ministério ou o Conselho de Ministros não possuísse a maioria, a Câmara seria dissolvida. Exatamente isso. O próprio imperador tinha a ideia de dissolver a Câmara, né, o Legislativo. Por quê? Caso não acontecesse que o liberal não tivesse essa maioria, poderia ser dissolvida e convocada novas eleições. Espero que tenham entendido. A resposta correta é a letra D, porque está falando do parlamentarismo às avessas. Aquele parlamentarismo que é um pouco diferente. Pouco diferente, professor? É muito exatamente isso. Beleza, pessoal? Valeu e obrigado.